para as nossas crianças. E nós aqui vamos estudar a palavra, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. O tema que nós vamos estudar hoje, o que Deus espera de nós. Eu quero hoje continuar falando o que eu iniciei na quarta-feira passada, dentro deste tema e dentro de um assunto, dentro de um tema que Deus colocou no meu coração, que é sobre os princípios de Deus. E eu iniciei essa série de mensagens na última quarta-feira, e durante esses próximos dias nós vamos estar tratando deste assunto, porque nós servimos um Deus que tem princípios, e nós precisamos entender quais são os princípios de Deus, porque Deus espera que eu e você vivamos de acordo com os princípios que Ele estabeleceu. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: porque assim é a vontade de Deus. Então, aqui, o apóstolo Pedro está declarando de forma explícita, de forma clara, qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que pela prática do bem, ou seja, que vivamos em conformidade com a vontade de Deus, façais emudecer a ignorância dos insensatos. 16, como livres que sois, não usando, olha qual é a vontade de Deus, somos livres em Cristo, mas não usando todavia esta liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Então, a vontade de Deus, ela é muito clara. E ao se tratar de princípios, eu percebo que assim, essa questão de princípios está meio em baixa na obra do Senhor. As pessoas, ou de uma forma geral na nossa sociedade, alguns valores e alguns princípios cristãos, alguns princípios estabelecidos por Deus, a gente percebe que eles estão sendo um pouco distorcidos, né? A gente percebe que algumas pessoas não gostam mais de falar de alguns princípios, parece que isso gera um pouco de polêmica, parece que falar disso está fora de moda, mas o que eu quero que você entenda, que os princípios de Deus, eles não mudam por conta da sociedade. Os princípios de Deus, eles não são alterados, eles não são transformados, eles não são modificados, porque a sociedade, de uma forma geral, se alterou ou se modificou na sua cultura, na sua maneira de ser, na sua maneira de viver. Então, a gente precisa entender, porque quando nós falamos assim, olha, nós temos que viver os princípios de Deus. Mas quais são os princípios de Deus? Isso aí está meio fora de moda, bispo. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é um princípio, para você entender? Um princípio é algo que não muda. Por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 8, versículo de número 22. Enquanto durar a terra, isso é um princípio, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Então, o que é um princípio? Um princípio estabelecido por Deus, como o da sementeira e da ceifa, quer dizer o seguinte: tudo que eu plantar, eu vou colher. Tudo que eu semeio, eu vou colher. Quer a pessoa goste ou não, quer a pessoa acredite ou não nesse princípio, esse princípio, ele é real e ele não muda. Ou seja, se eu plantar, eu vou colher em todas as esferas da minha vida. Se eu planto certo, eu vou colher certo. Se eu semear, eu vou colher. Se eu não planto, eu não colho. Se eu não estou plantando numa área da minha vida, esta área da minha vida, ela não vai frutificar. O próprio texto diz, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor. Embora algumas pessoas, como eu, gostem mais do calor, e há aqueles que amam o inverno,
independente se eu goste ou não apenas do verão, eu vou ter que passar pelo inverno, porque este é um princípio estabelecido que norteia a nossa existência humana e ele não pode ser mudado simplesmente pelo fato de eu não gostar do inverno. Eu sou alguém que terá que passar pelo inverno mesmo que não goste, porque isso foi estabelecido por Deus, é uma lei espiritual imutável que rege a nossa natureza. Estou te falando aqui de um princípio para você entender quais são os princípios de Deus. Então, Deus tem princípios. E esses princípios de Deus, eles não podem ser alterados. Deus estabeleceu um princípio que a fêmea daria luz, ou seja, a espécie humana, ela vai se perpetuar através da fêmea. No caso dos animais, a fêmea, no caso de nós, homens e mulheres, no caso, a mulher. Então, isso é um princípio estabelecido por Deus. Não há tecnologia, não há ciência, não há nada que possa mudar aquilo que foi designado e estabelecido por Deus. É um princípio criado por Deus. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Ele disse, sede fecundos, porém a mulher é que dá a luz. Ou seja, esta capacidade gestacional de gestação foi dada à mulher. Isso é um princípio, não pode ser mudado. A sociedade pode não aceitar, pode reivindicar todos os valores, direitos, pode reivindicar banheiros iguais para todo mundo, pode reivindicar o que quiserem, mas princípios não podem ser alterados. Agora, o que eu preciso entender acerca dos princípios? Porque nós queremos a bênção de Deus sobre nós. Quem aqui quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Levanta a mão. Olha, eu também quero. Agora, o que eu preciso entender? Para que eu viva as bênçãos sobre a minha vida, eu tenho que vivenciar os princípios que trazem a bênção. Se eu quero colher, eu tenho que plantar. Se eu quero receber, eu tenho que dar. Se eu quero algo para a minha vida, eu tenho que semear naquilo para que eu possa colher. Isso é um princípio. Então, o que nós, como servos e servas do Senhor, como filhos e filhas do Senhor, temos que ter clareza? Se eu quero algo para a minha vida, é necessário que eu passe pelos princípios de Deus, que eu viva os princípios de Deus na minha vida. Porque tem pessoas que querem a bênção, querem viver com a bênção de Deus em todas as áreas, mas não querem passar pelo processo. Que processo? Viver os princípios de Deus. Então, eu falei aqui quarta-feira, mas eu preciso voltar a falar sobre esse assunto. Nós precisamos esmiuçar um pouquinho mais, para você entender quais são os princípios que nós, homens e mulheres de Deus, precisamos ter clareza, que isso não pode faltar nas nossas vidas. Eu não posso simplesmente viver a minha vida cristã e ignorar os princípios de Deus e depois dizer, Senhor, olha, a bênção não veio, Senhor, o Senhor não tem me abençoado, a minha vida não é uma vida boa. Espera lá, nós não somos crianças, nós não estamos aqui brincando de sermos crentes, nós não estamos aqui brincando de servir a Deus, nós somos um povo que ama a Deus, que teme a Deus, que serve a Deus com temor e tremor, e que temos o entendimento, se eu quero ver a bênção do Senhor sendo manifestada sobre a minha vida, é necessário que eu viva os princípios e os propósitos de Deus, aquilo que Deus espera de mim. E qual é o primeiro princípio? Eu tratei isso aqui, vou recapitular um pouquinho, é o princípio da integridade. Deus espera que eu e você o sirvamos com integridade, amados. Porque se não houver integridade nas nossas vidas, nós estamos, de alguma maneira, envergonhando, emporcalhando o nome do Senhor. Então, o que Deus espera de mim? Que eu viva com integridade. O que Deus espera de você? Que você viva com integridade. Isso é um princípio de Deus. Nós cristãos, se eu quero ver a glória de Deus, se eu quero ver a bênção de Deus, se eu quero ver as portas abertas, se eu quero ver Deus me honrando, se eu quero ver as coisas boas acontecendo na minha vida, eu não posso fugir deste princípio. Até aqui tudo bem? Está dando para você entender? Porque do contrário, você vai viver andando em círculo, né? Você vai viver aí penando, desculpa a expressão, mas penando na vida. Eu tento, minha vida não muda, nada acontece, as coisas não acontecem. Eu vejo gente dando testemunho, mas eu mesmo não dou testemunho nunca. Espera lá. Entenda, por favor, o que eu vou falar
com muito amor, com muito carinho, mas eu não posso deixar de dizer isso a você. Às vezes a pessoa não quer viver debaixo dos princípios de Deus, mas quer a bênção. Olha, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, e eu sou humano, cheio de falhas, cheio de defeitos, imperfeito na minha carne, como você, como qualquer ser humano. Eu tenho 3 filhos. Quando um filho, sabe, eu vejo ali que está se esforçando, está fazendo certo, eu como pai, eu gosto de honrar e de premiar. Quando eu vejo que um filho meu está ali meio turrão ou meio turrona, sabe, tem uma atitude que eu não estou gostando, não está me agradando, eu já chamo, eu repreendo, olha, eu já tiro as mordomias, eu já começo a cortar as asinhas, como diria lá minha saudosa mãe na sua terrinha. Olha, a gente vai cortando as asinhas, olha, isso não está legal, eu que sou humano. E a Bíblia diz que Deus, que é o Pai de amor bondoso e que nos trata como filhos, Deus também age assim conosco. Sabe por quê? Porque é muito triste quando você vê pessoas que estão vivendo uma vida dissoluta, vivendo de qualquer forma, trata as coisas de Deus de qualquer maneira, não tem zelo por nada de Deus, sabe? Faz a obra de Deus relaxadamente, faz as coisas para Deus de qualquer jeito, mas, desculpa a expressão, tá? Quer se passar por bom moço, por boa moça e quer a bênção. Epa, espera lá. De Deus não se brinca, de Deus não se zomba. No grego, mukterizo, de Deus não se desdenha, o que o homem semeia, o homem colhe. Então, assim, é importante a gente entender isso. Eu sei que esse sermão, as pessoas não gostam muito de ouvir, mas, às vezes, o remédio é amargo, mas ele é necessário para a nossa saúde, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, diga integridade. A integridade, ela é prazerosa diante do Senhor. Eu vou te mostrar aqui que ela também é um sistema de proteção para você. Olha só, Provérbios 11, 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, quando nós andamos em integridade, temos integridade, lidamos com as pessoas com integridade, somos íntegros naquilo que nós fazemos, a Bíblia diz que Deus tem prazer na pessoa que é íntegra. Agora, a integridade, ela não está relacionada ao ambiente que nós vivemos. Deixa eu te explicar. Ah, bispo, mas sabe, é que onde eu trabalho, bispo, eu trabalho num órgão público, lá não tem jeito. Ali é tudo, bispo, é na base da maracutaia, eu estou num negócio lá. Olha, com todo o respeito, eu não quero aqui, pelo amor de Deus, não quero expor ninguém, não quero aqui com essa mensagem fazer com que você se sinta mal, eu quero te trazer uma orientação da parte de Deus. Veja só, nós não temos que ser íntegros ou deixarmos de sermos íntegros por conta da sociedade. Não é a sociedade que define quem nós somos. Nós somos definidos por aquele que nos guarda, por aquele que nos conduz, por aquele que nos dirige, Jesus Cristo. Então, porque senão a gente vai começar a achar que, porque bispo, lá todo mundo é assim. Já diria a minha avó, você não é todo mundo. Não, bispo, é que todo mundo faz. Então a gente vai, entenda o que eu vou te falar com carinho, a gente vai manipulando a nós mesmos. Nós vamos arrumando uma desculpa para nós mesmos, para algumas coisas que nós queremos fazer, que nós achamos que devemos fazer, apenas por interesse próprio, estamos legislando em causa própria, a nossa própria vontade, e nós ignoramos esta questão da integridade. Agora, isso é um princípio. Noé viveu no meio de uma geração totalmente pervertida, ao ponto de Deus dizer assim: Noé, tirando você não sobra ninguém, cara, eu vou ter que recomeçar esse negócio. Põe e monta uma arca, põe você e tua família dentro, e vida que segue, porque com essa galera aí não dá mais. Mas Noé vivia no meio de tudo isso. Quem era Noé? Gênesis 6, versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amados, deixa eu falar uma coisa aqui, também que é importante eu te dizer. Eu sei que todos nós temos uma carne. Eu sei que todos nós temos falhas e já falhamos na vida. Quem nunca falhou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou,
que atire a primeira pedra. Todos nós já falhamos, todos nós já erramos, todos nós em algum momento, nós demos uma brecha e deixamos a integridade de lado. Agora, talvez você diga assim, bispo, é muito difícil, porque humanamente falando, eu tenho um monte de limitação. Eu sei, eu também tenho. Todos nós temos limitações. Agora, gente, escuta uma coisa, pelo Espírito Santo de Deus que eu vou dizer, não é porque nós temos limitações que nós vamos dar uma desculpa para nós não tentarmos viver em integridade ou para não andarmos diante da integridade que o Senhor requer de nós. Eu sei que todos nós aqui, todos nós, a começar por mim, temos limitações, temos falhas, todos nós temos muito a aprender, todos nós temos muitas coisas para deixarmos para trás, todos nós temos muito para crescer em termos de graça e de conhecimento, todos nós, a começar por mim, eu não vou me eximir disso, todos nós. Agora, eu não posso usar isso como um impedimento para que eu não modifique o meu modo de vida, porque talvez você não está percebendo, e se é com você que Deus está falando nessa hora, obviamente, que de repente se tem algo na tua vida que aquilo não está legal, ou você está indo por um caminho que está desajustado, isso não é legal, não está bacana. Você tem que entender o seguinte, por mais que você tenha limitações, por mais que você tenha necessidades, por mais que você tenha uma porção de coisas, você não pode permitir que isso tome conta da sua vida. Foi o que o Senhor nos ensinou em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos uma carne. Se eu sei que eu tenho uma carne, o que eu preciso entender? Bom, eu tenho diversas limitações, agora isso não vai ser impedimento para eu não buscar a Deus, para eu não mudar de vida, para eu não deixar isso aqui de lado. Olha, eu falhei, bispo, muito nesta área aqui. Olha, bispo, eu tratei de negociações, eu tenho consciência que eu falhei aqui, ok. Agora, o que você vai fazer? Vai continuar andando no erro, ou você vai dizer, peraí, Senhor, eu não quero andar dessa maneira, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero isso para mim, eu quero viver em integridade, eu quero que a minha vida possa trazer honra e dignidade ao seu nome, porque quando nós agimos assim, amados, nós andamos seguros. Deixa eu falar uma coisa para você, bispo, por que a integridade é um princípio de Deus? Porque a integridade é um sistema de proteção. Presta atenção no que eu vou te falar. A integridade vai proteger você de passar por muitos dissabores na sua vida. Tem pessoas que por falta de integridade estão amargando, estou dizendo pessoas cristãs, tá? Por falta de integridade, alguns estão com a sua liberdade privada, estão presos. Algumas pessoas, por falta de integridade, perderam o nome, perderam a sua vida, perderam a sua família, perderam muito por conta de uma atitude, falta de integridade. Se você ler Provérbios, põe para mim Provérbios 10, versículo 9, por favor. Quem anda em integridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ou seja, como eu quero andar seguro na minha vida? Como que eu vivo seguro? Quando eu ando em integridade. Olha, isso aqui é certo, não quero me meter com isso. Não, porque tem um negócio aqui, um maracutaia, um negócio bacana, legal, mas olha, eu passo a bola, eu passo a vez. Não, mas olha lá atrás, você fez muito, agora você não faz mais. É verdade, fiz muito, me arrependo, ingloriamente eu confesso, mas não quero mais. Porque senão, a gente vai achando que os princípios de Deus, a gente pode atropelá-los. A gente vai pensando que a gente pode passar por cima dos princípios de Deus e, isso aqui não tem problema nenhum, Deus sabe lá que eu sou humano, mas Deus sabe que você é humano, Deus sabe que eu sou humano, mas acima de tudo, Deus quer que andemos em integridade, porque a integridade vai te proteger, a integridade vai trazer bênção para a sua vida. Se você está passando por uma situação hoje, que a sua necessidade, bispo, eu tenho uma necessidade e tenho umas coisas que eu estou envolvido, eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, não permita que isso derrube você. Quem anda em integridade anda seguro, amado. Quem anda em integridade anda com a bênção de Deus. Outro aspecto, eu não vou poder falar muito sobre isso, porque eu falei quarta-feira, se você não veio, assista a mensagem, está gravada. Outro aspecto de um princípio de Deus é generosidade. A gente pensa muito em prosperidade. Quem aqui quer prosperar na vida, levanta a mão, só para eu saber. Eu também quero muito.
Sabe que a prosperidade, sabe, ela financeira, ela nos traz uma independência muito grande, né? A prosperidade não deixa você passar necessidade, passar vergonha. Assim, é bom quando a gente tem prosperidade. Agora, a prosperidade, ela está ligada a diversas áreas da nossa vida. E eu falei muito quarta-feira, e o Espírito me inquietou muito que eu falasse novamente hoje sobre esta questão, que é a generosidade. Porque não existe prosperidade se não houver generosidade. Existe riqueza, e a riqueza não necessariamente ela é prosperidade. A riqueza muitas vezes traz miséria, a riqueza muitas vezes traz solidão, a riqueza muitas vezes traz desgosto e desgraça. O que é prosperidade? É ter a riqueza com a bênção de Deus, é poder desfrutar daquilo que Deus te deu com alegria e com satisfação. Agora, bispo, qual é o caminho? Porque eu falo isso, amados, sem nenhum receio, sem nenhum medo de tratar desse assunto na igreja, porque eu falo para vocês, eu aprendi esta questão da generosidade de uma forma muito inusitada. Eu venho de uma família, você imagina, eu já contei aqui 50 mil vezes, uma família muito pobre. Minha mãe, uma migrante nordestina, veio da Bahia, chegou aqui, 2 filhas, as 2 faleceram, perdi minhas irmãs, uma com 2 anos de idade, uma ao nascimento, uma tragédia. Meu pai foi embora, abandonou minha mãe, arrumou uma outra família, uma outra mulher, e nós vivemos uma vida muito precária. Pois bem, por que eu estou te falando isso? Eu vi a minha mãe ser uma mulher muito generosa. Todo mundo que vinha da Bahia, minha casa era um terminal rodoviário, que as pessoas vinham, ficavam na minha casa, só que de terminal rodoviário virava uma hotelaria, porque ficavam 1 ano, às vezes 2 anos na minha casa, e a gente com muita dificuldade, minha mãe nunca disse um não para ninguém. E eu vi a minha mãe, era uma mulher muito generosa, muito, muito, muito generosa. E eu aprendi, eu vi aquilo na minha mãe, mas a gente tinha muita necessidade, dificuldade que nós vivíamos, e eu me recordo que assim, olha o que acontecia na minha casa, olha a dificuldade que eu tive para entender a questão da generosidade. Era assim, minha mãe uma vez por ano comprava um pacote de Danone. Vocês sabem o que é um Danone com um rosetinha, com leite, aquilo é um leite com corantezinho, né? E vinha 6 negocinhos daquele, todo mundo sabe o que é. E aí minha mãe, nós tínhamos uma geladeira, era uma geladeira branca, que puxava assim uma fivela em cima e abria. E a geladeira era grande, ela era grandona e vazia. E nós morávamos num corticinho em São Paulo, no bairro do Ipiranga, cheio de casa, cheio de gente, muita família, muita gente, primo, muita gente. E quando uma vez por ano minha mãe comprava um Danone, que não era nem Danone, não sei como era o nome naquela época, eu escondia dentro da gaveta, de um gavetão que tinha, eu botava 2 sacolas plástico, tampava aquilo para que ninguém visse, para que eu pudesse tomar aos poucos. Quando um primo descobria, e eu ouvia ele divulgando no quintal, na casa da tia Tereza tem Danone, eu corria para dentro de casa, eu abria o Danone, eu tomava tudo, é para me defender, porque se eu não tomasse, os primos tomavam. Os primos tomavam. Era difícil. E assim, nós vivíamos assim. Se um pegava uma bala do outro, a gente saía no soco por uma bala. A gente saía na porrada. Se alguém pegasse uma paçoca, ela virava uma paçoca, uma farinha, porque a gente brigava por tudo. E assim eu fui me defendendo. Você imagina? Eu chego na minha adolescência, começo a trabalhar com 14 anos, como o Rivan, com registro em carteira, e trabalhando, começando a comprar minhas coisinhas e trabalhando. E aí na minha adolescência eu me converto. Só que assim, tudo meu, eu era um cara mão de vaca. Eu era um sujeito mão fechada mesmo, eu era mão fechada. E aí, eu entro para a igreja, eu aprendi sobre o dízimo, achei aquilo maravilhoso e eu dizimava. Só que eu tinha no meu coração uma dureza em relação à vida financeira. E sabe como eu aprendi a me desapegar das coisas? Com uma coisa que aconteceu comigo, garoto, eu jovenzinho, 16, 17 anos, dentro da igreja. Eu tinha um amigo, um irmão em Cristo, e ele era um pouco mais velho, e ele levou um Drops Kids. Vocês lembram o que era um Drops Kids? Quem é aqui da época do Drops Kids? Você tem 50 anos, quase 50 como eu, você tem mais. Ele levou um Drops Kids,
e pôs no banco da igreja assim, e eu peguei o Drops Kids e falei, é meu, é meu, é meu. E esperei ele correr atrás de mim. Ele não correu. Eu disse, é meu, é meu, é meu. E ele disse, fica para você. Você não vai correr atrás de mim? Não vai trocar soco comigo aqui? Ele disse, pega para você. E aquilo, eu fui tão sem graça, eu devolvi para ele, ele falou, pega aí, pega a bala, pega o que você quiser aí. Foi a primeira vez que alguém havia me dito assim, fica para você, pega aí, porque eu não estava acostumado com esse tipo de generosidade. Eu tinha a minha mãe, eu via, mas eu não entendia o que a minha mãe fazia, pôr farinha no feijão, pôr farinha na carne cozida para fazer um pirão. Eu via ela fazer, eu fui ter dimensão disso há muito pouco tempo atrás, há 15 anos atrás, por aí, 20 anos, eu não tinha essa dimensão do que a minha mãe fazia. E aí eu comecei a perceber que eu tinha algo na minha vida que me impedia de ser generoso. Porque eu fui criado dentro de um ambiente onde a generosidade que eu via na minha mãe, eu enfrentava o oposto com a minha família, porque eu não queria que ninguém comesse o que era meu. Era a minha forma de me defender. O que eu quero dizer com isso? Talvez você aqui já passou por dificuldade, te enganaram, te traíram. Talvez você viu um escândalo na televisão com algum meio, pastor evangélico ou qualquer coisa, e algo em você, ou você pensa em alguma parte do teu coração, da tua mente, pensa assim, não, eu não posso dar o que eu ganhei com muito suor, eu não posso ser assim generoso, quem quer que trabalhe, eu não vou fazer nada. Escute, não pense dessa maneira, porque a bênção de Deus para as nossas vidas é para que nós sejamos abençoadores. Isso não sou eu que estou falando. Olha o que diz a palavra do Senhor. A alma generosa, põe para mim por favor Provérbios, a alma generosa prosperará. E quem dá a beber, será? Qual a alma que prospera? A generosa. A prosperidade está ligada à generosidade. Bispo, é verdade, Provérbios 22, 9. O generoso será, porque dá do seu pão ao pobre. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. O pobre é o pobre literal, aquele que necessita, e Deus nos dá a oportunidade de sermos bênção para essas pessoas, como também o pobre de espírito, porque tem gente que tem uma condição financeira muito boa, mas é pobre, espiritualmente falando, é pobre na alma, é pobre na família destruída, às vezes com tantas e outras mazelas na vida, como droga, álcool, entre tantas outras coisas. E como que nós fazemos com que essa pessoa tenha alívio através da palavra? Você sabe que a igreja é um lugar onde nós depositamos o nosso dízimo, depositamos a nossa oferta. Por isso que eu disse, eu falo isso sem nenhum receio, porque enquanto a bispa estava falando aqui de dízimo, eu estava ali sentado, dando o meu dízimo e da minha família, do que Deus tem feito chegar às nossas mãos, fruto do nosso trabalho. Então, eu falo isso com muita paz, não é para tirar proveito de ninguém, para arrancar nada de ninguém, eu não preciso disso. Eu quero que você entenda, se você quer prosperidade, você precisa entender que a prosperidade está ligada ao ser generoso. Bispo, eu sou dizimista. Passe a ser também um ofertante, passe a dar uma oferta de amor, passe a abençoar a obra de Deus, desenvolva este hábito de generosidade, porque eu vou lhe dizer uma coisa, bispo, graças a Deus, Deus tem me abençoado, Deus vai te abençoar ainda mais. Bispo, Deus tem feito coisas maravilhosas, Deus vai fazer muito mais. Por quê? Não é porque eu estou falando, não é porque eu quero, não é porque eu estou dizendo, é porque isso é um princípio. Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, se tu uma bênção. Domingo passado, o pastor Rogério deu uma aula aqui na hora do ofertório, falando exatamente sobre, assista o culto de domingo passado, você vai ver, o que Abraão faz, dos melhores despojos, ele havia derrotado 7 reis, ele havia conquistado tudo, e ele vai e pega dos melhores despojos, ele pega, ele diz, Melquisedeque, rei de Salém, ele dá o dízimo do melhor. O que eu quero que você entenda? Que isso não é uma imposição da igreja. Isso não é um desejo que um líder tem, embora muitos tenham, eu sei disso, tenham consciência. Não sou criança, que querem tirar proveito das pessoas. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, não é porque tem gente que está fazendo errado para tirar proveito, que nós temos que nos fechar como eu. Não entendia que era a generosidade que trazia
prosperidade. Amados, seja generoso. Às vezes você não sabe que aquilo ali é uma oportunidade para mudar a vida de alguém. Às vezes você faz alguma coisa por uma pessoa, você não sabe que aquilo é resposta, às vezes, de oração, que alguém está ali com o joelho no chão orando, e Deus coloca algo no teu coração, inquieta você, e você vai lá e faz e ajuda, e aquilo muda a vida da pessoa. 1 Timóteo 6,17, isso é uma exortação, não é minha, é de Deus. Exorto aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos... Quem que proporciona? Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Veja só, que pratiquem o bem, olha o que Deus espera de nós. Então, princípio, que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, porque não adianta ter riqueza e não ter saúde para desfrutar dela. Um dos homens que eu mais admirei na profissão foi um corredor de Fórmula 1, esse homem é um homem bilionário. Hoje eu não sei como está a situação financeira dele, não sei mais, mas ele hoje não pode desfrutar do que ele tem por conta de um acidente. Saiu para fazer um passeio, se machucou e nunca mais nós vimos o rosto desse senhor. Então o que eu quero que você entenda é que a generosidade, ela te permite desfrutar da bênção. A generosidade, ela abençoa você ao ponto de você ter a bênção completa, não apenas da riqueza, mas desfrutar da riqueza que Deus tem feito chegar à sua vida. E quando eu digo riqueza, seja riqueza de ter uma família, seja riqueza de poder ter saúde para fazer um esporte que você gosta, seja riqueza financeira também, que é seu direito, seja qual for a riqueza que Deus tem para você, você vai desfrutar dela com muita alegria. Agora, isso passa pelo princípio da generosidade. Diga generosidade. Eu tenho que ser generoso, generosa. Você tem que ser. Não é porque o bispo quer. Seja generoso com as pessoas, amados. Seja generoso, você tem uma pessoa que trabalha com você, essa pessoa te honra. Porque, bispo, tem uma pessoa que trabalha lá comigo, é pedra de tropeço, bispo do céu, é o cão chupando manga. Eu dou um conselho bíblico. Abre a vaga para trazer uma bênção, tira a maldição e traz a bênção para a tua vida. Ai, bispo, você está falando para mandar embora? Eu? Eu estou, porque se você tem alguém que não traz bênção, que não enriquece, que traz desgosto e descontentamento, você como empresário, como empresária, como comerciante, tem todo o direito. Porque às vezes a gente atrai para as nossas vidas, a gente vive aquilo que a gente aceita, né? Como diz a bispa aqui, essa é uma frase de Martinho Lutero, salvo engano, você não pode permitir que os pássaros voem na sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho sobre a sua cabeça, ok? Agora, você tem ali às vezes uma pessoa que está ao seu lado, fiel com você tantos anos, amado, seja generoso, seja generosa, sabe? Seja alguém ali que também pensa no desenvolvimento das pessoas que estão ao seu lado, ajude as pessoas que estão ao seu lado a crescer, amém? Amém? Nós temos que ter esse entendimento, porque isso é bíblico, isso faz com que o nome de Deus seja exaltado. Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção, para que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Terceiro princípio, que eu preciso falar isso aqui com você de novo, rapidinho, te peço 5 minutinhos, e depois nós vamos entrar no próximo tema. Mas olha só, humildade. Meu amado, minha amada, uma das coisas mais tristes na vida é quando nós perdemos a humildade. Quando você vê uma pessoa na obra de Deus que... Essa frase é do meu filho Gabriel, e eu falo ela sempre. Quando o ser humano se torna desumilde. Às vezes o Gabriel fala lá em casa para o Lucas, ô Lucas, você está desumilde, hein? Não é assim, Lucas? Você está desumilde. Ele fala, ei, a Ana está desumilde. Isso é uma frase dele. Mas a verdade é que a humildade, ela é um princípio de Deus. E humildade não tem nada a ver, não está relacionado à condição financeira, tá? Porque eu conheço pessoas, desculpa a forma que eu vou falar, pelo amor de Deus, que não tem onde cair morto, mas é um poço de arrogância. É um poço de arrogância. E tem gente que tem dinheiro para viver 4 vidas se existisse, e é um poço de humildade.
Então, o que a gente precisa entender? Bispo, qual é a forma, qual é a condição para Deus me ouvir? Deus não ouve o soberbo, Deus não ouve a oração do arrogante, Deus não ouve aquele que tupetudo, que acha que é melhor do que os Deus não ouve. Deus não ouve. A Bíblia diz que até o homem, quando ele maltrata a mulher, a oração dele é interrompida. Há um céu de bronze sobre a sua cabeça. Então, qual é a condição para eu ser ouvido por Deus? 2 de Crônicas 7,17. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é a condição? O meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, amado, nós temos que ter humildade. Nós temos que ter humildade no nosso trato com as pessoas. Eu queria dizer aqui, para os empresários da igreja, para os comerciantes, você que tem uma funcionária na sua casa, você que tem uma pessoa que trabalha com você, é óbvio que eu não sei o tamanho da sua empresa, não sei qual o tamanho do seu negócio, eu não vou interferir em nada disso. Agora, o que eu tenho que te dizer, trate as pessoas com respeito, seja humilde com aquele, sabe? Bispo, o que é humildade? É se fazer de humilde, porque tem gente que se faz de humilde, né? Não é isso, não é vozinha fininha, não é nada disso. Humildade é um modo de vida, é você tratar a pessoa com igualdade, é você tratar a pessoa com respeito. Se você quer, meu amado, ser honrado na vida, seja humilde. Vou dar um conselho bíblico para você. Você quer ser honrado, seja humilde. Quer ser honrado no seu trabalho? Aprenda a ser humilde. Quer ser honrado na sua sociedade, no bairro que você mora? Seja humilde. Quer ser honrado em qualquer lugar que você chegar, em qualquer estabelecimento que você entrar? Seja humilde. Porque a era do você sabe com quem você está falando, não, isso já passou faz tempo. Não, porque você sabe quem eu sou. Ih, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Não sou eu que estou falando, não. Salomão fala isso em Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Provérbios 18:12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, a humildade é uma característica importante. Agora, que tipo de humildade? Primeiro, seja humilde para reconhecer quando você erra. Porque tem gente que tem dificuldade de reconhecer quando erra. Parece que nunca erra, isso é falta de humildade. Parece que o mundo todo está errado. Amado, deixa eu falar uma coisa, se você um dia errar com alguém, se você um dia falhar com alguém, e você perceber que você falhou, que você errou, não é, foi mal aí, hein? Oh, desculpa lá, hein? Não. Vai lá, senta, fala, ó, sabe aquele dia que eu falei isso, você me perdoa? Estava de cabeça cheia, eu achei que eu estava certo, tal, mas depois eu refleti, eu acho que eu não tinha, ainda que eu achasse que estava certo, eu não tinha o direito de ter te tratado daquele jeito, assim. Isso é humildade, isso traz honra, isso dignifica a vida da pessoa. Escute uma coisa, às vezes um marido com uma mulher, depois ele briga, ele vai lá, xinga, ofende, humilha a mulher, aí depois ele não toca no assunto, passa 2, 3 dias, ele vai roçando nela na cama, vai roçando, e vai palpando a mão, aí ele pensa, se ela deixar eu estou perdoado, e vai, é lógico que ela vai deixar, é sua esposa, ainda mais você apalpar com carinho, dar-lhe um cafuné no pé do pescoço, ela vai deixar, ele não pode falar isso aqui. Mas não é assim que pede perdão para a esposa. Você pode até, né, fazer, porque depois que já acendeu a lareira, né, vamos aquecer a casa. Mas depois você vai sentar e vai falar, olha bem, aproveitando agora que nós estamos aqui nesse clima, tal, aquele dia lá eu falei assim. A gente tem que ter humildade. A gente tem que ter humildade para reconhecer. Vou falar uma coisa para vocês. Você sabe por que a maioria das pessoas que às vezes saem da igreja, se arrependem de terem saído, não voltam? Porque às vezes não tem humildade de vir aqui e dizer assim, olha, eu errei, me perdoa, eu estava de cabeça cheia, eu tinha comido uma batata frita não vou nem falar o nome,
xing-ling, e aí eu passei mal, e eu fiz bobagem. Não tem humildade às vezes. Às vezes não tem humildade de dizer assim, olha, ou tenha humildade de dizer, eu errei. Você não vai ser menor do que ninguém, pelo contrário, isso vai trazer nobreza para a sua vida. Amém? Outro aspecto importante da humildade que você precisa entender, isso é um princípio de Deus, humildade para aprender. Porque tem gente que parece que sabe tudo, tem um rei na barriga, não ouve ninguém, não quer saber, não, eu sei o que eu estou fazendo, não, eu já tenho experiência de vida, eu já tenho, sabe quantos anos eu tenho? Amado, pelo amor de Deus, tenha humildade para aprender, porque às vezes a gente acha que sabe demais uma coisa, e a gente acha que está abafando, e a gente não sabe nada. Eu aprendo com meu filho de 11 anos, eu aprendo com meu filho de 21, que vai fazer 22 agora. Eu aprendo com a minha filha com 14 anos. Eu aprendo com o diácono Nivaldo com pouco mais de 50 anos. Eu aprendo, o tempo todo a gente está aprendendo. Eu aprendo com os meninos que trabalham aqui na igreja. Eu aprendo todo dia. A todo momento a gente está aprendendo. Às vezes eu venho aqui na igreja só para orar. Eu paro meu carro aqui, venho para orar. Às vezes eu encontro o diácono Iso aqui. Eu entrei para orar, eu encontro ele, começamos a bater um papo, eu aprendo com ele aprende comigo. Mas você é o bispo, que eu sou nada, eu sou pó, não sou nada, sou melhor do que ninguém. E nós estamos aprendendo o tempo todo uns com os outros. Tenha humildade para aprender. Você está entendendo? Humildade para aprender com a palavra do Senhor. Outro aspecto da humildade, aprenda a ser humilde e se submeter, porque tem gente que não quer se submeter. Não, porque eu não vou me submeter a isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O maior exemplo de humildade foi Jesus. Se submeteu à humilhação de vir num corpo de carne, de pecado. Submeteu à humilhação de ser esbofeteado, espancado. Se ele olha para o céu e faz assim, é miríades e miríades de anjos, acaba com tudo. Ele teve a humildade de passar por tudo que ele passou por amor a mim e a você. Mas a gente não tem humildade. Eu não quero me submeter a isso, eu não vou me submeter a isso na minha vida. Amados, às vezes tem gente, desculpa falar aqui, que não tem humildade de submeter a um emprego, eu não vou me submeter a isso. Às vezes atrás de uma pequena porta, está uma grande mudança de vida. Às vezes a gente tem que passar por algumas coisas para a gente poder crescer, para a gente, sabe? Então assim, não tenha receio de se submeter aos processos de Deus. Algumas coisas que Deus vai permitir na sua vida, algumas coisas que Deus tem para você, passe por elas. Sabe, às vezes a gente fala assim, eu não vou me submeter a isso. Amados, com todo amor, tá? Eu vou falar aqui com temor e tremor no meu coração. Deus sonda e conhece o meu coração. Às vezes a pessoa vai embora da igreja, não vou me submeter a isso, eu vou embora da igreja, não vou me submeter a trabalhar. Quando já se viu, eu uma pessoa da minha capacidade, eu vou me submeter a ficar numa porta. Amado, eu comecei o meu ministério numa porta. E sabe que eu gostaria de estar na porta até hoje da igreja? Porque se tem um lugar gostoso para você estar, é na porta da igreja. O lugar mais maravilhoso para você ficar é na portaria da igreja. Sabe por quê? Ali você ouve fofoca. Passa tudo por ali. Ali você vê se o irmão está bem ou está mal, porque você vê o carro que ele chega, o carro que ele sai. Ali você vê a menina que entra com o menino, para ver quem paquera, quem não paquera. Ali, amada, ali é o lugar da fofoca. Oh, não, pelo amor, isso eu não podia falar. Eu comecei meu ministério assim. É onde tudo acontece, disseram. É lá onde tudo acontece, é onde tudo acontece. Tudo passa por ali, tudo passa por ali. Eu não vou me olha quem eu sou. Mas isso é tudo uma bobagem, isso é vaidade, é correr atrás do vento. Onde Deus me mandar servir, eu vou servir. O que Deus me mandar fazer, eu vou fazer. Porque a gente não tem que achar que a gente é melhor do que o outro. Bicho, mas isso aí que você está falando é muito romântico. Não é romântico, não. Isto é bíblico, amados. Não é romantismo, não, é bíblico. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmos. Então, mas quem é maior do que quem? Ninguém é maior do que ninguém, amados.
Enquanto eu estou aqui, brilhantemente, nós temos professores dando aula para os seus filhos, inclusive para os meus. Enquanto eu estou aqui, tem pessoas que estão fazendo esta mensagem chegar ao mundo inteiro através de uma câmera, através de um computador, que eu não sei nem como funciona, não tenho nem conhecimento, mas eu tenho pessoas aqui que têm. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós temos que entender que assim, Deus coloca cada um no lugar, é como a mão, cada dedo tem o seu valor. Mas você sabe o valor de um dedão? Você sabe o valor do dedão na hora de você contar dinheiro, amado? E você sabe o valor do dedinho? Alguém sabe? De uma unha comprida no dedinho? Ou você não sabe o valor até você ter uma catotina. Nada disso. Cada um de nós temos um valor maravilhoso, amados. Sabe, independente, é que a gente às vezes se olha, a gente acha que alguém tem, não tem, quem tem mais, não é nada disso. Todos nós temos o mesmo valor. Aqui não há distinção. Aqui não há ninguém melhor do que ninguém. É óbvio que como na sociedade tem gente que conquistou algo mais, alguém que estudou mais, tem uma profissão, tudo bem, graças a Deus, louvado seja Deus, e que Deus traga cada vez mais pessoas assim, como pessoas que também não são, porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo. O que nós não podemos perder é a humildade, sabe, principalmente a humildade de servir, porque o maior exemplo de humildade foi Jesus, que ele veio servir. O humilde serve. O humilde serve porque ele sabe que ele está servindo ao rei, ele está servindo ao Senhor, é ao Senhor que ele está servindo. Então, que você tenha esta humildade no seu coração, a humildade de servir, de praticar as coisas que Deus te coloca para fazer. Amados, que sejamos homens e mulheres de Deus humildes. Eu queria agora entrar num outro aspecto, para você entender, do princípio de Deus, que é o princípio da fidelidade. Porque nós servimos a um Deus fiel, e Deus é fiel aos seus princípios. Deus não muda os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Deus não disse, olha, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. De repente Deus diz, eu mudei de ideia, porque eu estou vendo o seguinte, o pessoal tem muita gente que não gosta do frio, então eu vou, como a maioria, não, Deus não muda, porque Ele é fiel aos seus princípios. E por que a fidelidade é a definição de Deus? Porque Deus é fiel. Deuteronômio 7,9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Isso é um princípio de Deus, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, o que Deus espera de mim e de você? Este aspecto de fidelidade. Fidelidade com as questões dEle. Amados, você sabe que as pessoas hoje, eu quero falar com respeito também, eu sempre uso essa palavra, mas é verdadeira, porque assim, as pessoas hoje não têm mais fidelidade aos princípios cristãos, não tem mais fidelidade na hora de fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. Amados, se eu quero ser honrado, eu tenho que ser fiel aos princípios de Deus. Se eu quero ver as bênçãos de Deus me acompanhando, me seguindo e me alcançando, eu tenho que ser fiel aos princípios de Deus. Porque se eu não sou fiel aos princípios de Deus, e eu vou querer que Deus manifeste as bênçãos sobre mim, a fidelidade seja manifestada em forma de bênção, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, aprenda que existem coisas que eu e você, como servos do Senhor, temos que entender, e um princípio chamado fidelidade. Diga fidelidade. Então, eu não posso, por exemplo, fazer um voto diante de Deus e não cumprir. Eu fiz um voto. Mas eu fiz um voto lá. Amado, as pessoas cumprem voto com ídolos. Você vimos agora 12 de outubro. Pessoas às vezes saem de São Paulo, da capital, e vai numa peregrinação até a Basílica da Aparecida do Norte, para cumprir um voto a um ídolo, que tem boca e não fala, mãos que não apalpam, pés que não andam, olhos que não veem, não é assim que a Bíblia fala? E que não é algo que tem a bênção de Deus, porque a idolatria traz maldição, diz a palavra do Senhor. E a pessoa é fiel àquilo,
Às vezes a gente vê, o povo de Deus não é fiel aos seus princípios. Sabe, trata as coisas de Deus de qualquer forma. Sabe, eu estou cansado hoje, quero saber de nada. Eu vou soltar-lhe um pipa no céu, quero saber de nada na vida, de igreja, nada. Mas não faça isso. Você não pode agir desta forma. Nós temos que ser fiéis àquilo que Deus nos colocou nas mãos para fazer. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem um talento que Deus te deu? Seja fiel com este talento, servindo ao Senhor e servindo as pessoas. Tem gente que tem talento e enterra o talento. Tem gente, eu quero voltar até na questão da humildade, porque essa pessoa diz assim, eu tenho esse talento aqui, então não vou fazer para a igreja, eu não vou servir a Deus. Sabe que um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa, falo isso até com uma certa tristeza, e a pessoa disse assim, olha bispo, estou entregando o meu serviço aí na igreja, não vou fazer mais. Eu no telefone, como a educação do mundo, falei, tá bom, sem problema nenhum, bênção sobre a sua vida, tá? Desliguei o telefone, falei, bom, não vai fazer mais, eu não peço, fica, olha, pelo amor de Deus, você é a pessoa mais importante do mundo, amado, eu não sou, você não é, a pessoa mais importante é Jesus, e é Ele que nós servimos. Qualquer um, seja a bispa, seja o pastor, seja um diácono, seja um presbítero, seja um bispo, seja quem for, me ligou e disse, eu não vou mais trabalhar nesta área da igreja. Não precisa falar duas vezes, uma vez só, eu falo, meu amado, vou continuar amando, respeitando, mas eu não vou ficar chorando, porque a obra de Deus não é feita dessa forma. Nós não estamos brincando com as coisas espirituais. Eu falei, ok, peguei, já liguei para outra pessoa, falei, querida, olha, então abriu uma vaga aqui, eu sei que você estava com um olho grande nesta vaga, brincadeira, sei que você estava com um olho gordo, estava orando até para a pessoa morrer, não morreu coisa nenhuma, a vaga é tua, aleluia, já põe, vida que cega, você não quer servir, tem quem queira, porque a Bíblia diz, ninguém que põe a mão no arado, olhe para trás, mas porque é difícil, aí é porque não sei o que, amado, seja fiel àquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Vai até o fim que Deus vai te honrar. Diz a palavra, segue o teu caminho até o fim e que no final receberá a coroa da glória. Segue o teu caminho até o fim. É penoso, é penoso. Às vezes é doído, é doído. Às vezes é cansativo, é cansativo. A saga de Moisés não foi fácil, mas ele seguiu até o fim. Josué assumiu no lugar dele. A saga de Josué não foi fácil, mas ele seguiu até o fim. Isto é fidelidade. Nós temos que ser fiéis aos princípios, aos propósitos e aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Nós temos que ser fiéis às pessoas que Deus coloca do nosso lado. Nós temos que ser fiéis às pessoas que Deus colocou na nossa vida para servirmos uns aos outros. Deuteronômio 7:9. 2 de Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras entre ti. Ou seja, a pessoa está ali, está fazendo o que Deus mandou fazer, ela para de fazer, deixa de ser fiel. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz, olha, você agiu loucamente, a gente está agindo loucamente. Então, segue o teu caminho, segue o que Deus colocou nas suas mãos para fazer, seja fiel aos princípios de Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa. Existem missões que o Senhor coloca nas nossas mãos que não são fáceis. Existem coisas que Deus nos coloca para fazer que não são fáceis. Mas se Deus colocou nas tuas mãos é porque Ele sabe que você dá conta. Porque quando Deus foi distribuir, diz a palavra, a parábola dos talentos, 1, 3 e 5, diz a Bíblia que Ele repartiu a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, não pense que algo que Deus colocou sobre os seus ombros é mais pesado do que o do irmão. Não pense que a cruz que você carrega, entenda pelo Espírito, é mais pesada do que a cruz do outro. Posso falar uma coisa para você? Não queira carregar a minha cruz. Eu também não quero carregar a sua. Porque às vezes a gente acha que a cruz do irmão é mais leve que a nossa. Ou que a cruz do irmão tem mais glitter. É glitter que chama? Serpentina, naftalina, como é o nome? Purpurina.
Está igual a blusa da Cátia ali, como é o nome disso, bem? Lantejola. Hã? Lantejola. Ah, porque a cruz do irmão tem mais lantejola. Amado, seja fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes a gente acha, entenda pelo Espírito, que é muito pouquinho isso aqui. Ah, isso é muito pouquinho, bispo, isso aqui é quase nada, eu mereço mais, eu mereço mais. Eu sei que você merece mais, e Deus sabe se você merece ou não, e se você merece, Ele vai dar para você. Agora, não joga fora aquilo que Deus colocou na tua mão, sendo ingrato e infiel àquilo que Deus te pôs para fazer. Seja fiel com as coisas de Deus, amados. Se Deus te chamou para servir, seja fiel. Seja fiel. Outro aspecto também da fidelidade que é importante você ressaltar, que a fidelidade ela é um fruto do Espírito Santo. A fidelidade é um princípio, é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O cristão verdadeiro é fiel a Deus, é fiel à palavra de Deus, é fiel à família, é fiel na igreja e persevera na fidelidade. Se alguma coisa quer roubar a sua fidelidade, quer fazer com que você seja infiel aos princípios e aos desígnios e aos propósitos do Senhor, eu te digo, meu amado, em nome de Jesus, não abra mão de ser fiel. Lá em Apocalipse, salvo engano, 2:10, fala que é para nós sermos fiéis até a morte, até o fim da nossa vida. Então, nós não podemos ser pessoas que assim, hoje eu vou fazer, amanhã eu não quero mais saber disso. Eu me comprometi com as coisas de Deus, não, agora eu não me comprometo mais. Não, eu dei a minha palavra lá atrás, mas aí eu fiquei chateado, e porque uma chateação me aconteceu, eu não quero mais. Ei, você imagina Moisés dizendo assim, não, Senhor, é o seguinte, a conversa, Moisés e Deus, Senhor, é o seguinte, esse povo aí eu vou te falar, viu, tem parte com capeta, porque esse povo me atormenta toda hora, sabe um negócio, Deus, vou falar um negócio para ti, não quero mais saber, não, vou voltar para o Egito vou voltar que eu tenho família lá, não quero. Ele fez isso? Ele teve aborrecimento? Teve. Ele passou constrangimento? Passou por humilhação? Passou. Mas ele continuou sendo fiel, por isso ele foi honrado. Por que eu estou te falando tudo isso? Eu queria falar isso para encerrar e para você entender que às vezes por causa de outras pessoas ou por causa de uma situação, a gente abre mão da nossa fidelidade. Às vezes por conta de um problema que você está passando, você joga tudo fora. Por causa de uma situação, você deixa de ser fiel a Deus. Quantas vezes por causa de um problema, as pessoas abrem mão da fidelidade, abrem mão de ser fiel ao marido e à mulher que jurou diante do altar do Senhor viverem para sempre. Bispo, eu quero separar da minha mulher, porque a gente está tendo muito problema, muita briga, muita confusão, eu quero me separar. Outro dia chegou um irmão aqui, minha mulher, e começou a falar mal da mulher. Eu quero me separar. Eu falei, o senhor tem razão. Chamei o pastor Rogério, chamei a bispa, diácono Nivaldo, entramos na sala. Falei, vamos fazer uma oração, o irmão quer separar, ele tem toda a razão. Eu tinha feito o casamento do irmão e falei, até que a morte o separe. Eu falei, olha, dei um pedaço de pau para o diácono, um porrete, um cacetete para o pastor Rogério. Falei, vou fazer uma oração, enquanto eu estiver orando, você vai batendo, vamos matar ele aqui. Ele disse, como me matar? Eu falei, eu fiz o seu casamento. Falei que até a morte o separe. Eu vou te matar, você não quer separar? Não, mas eu não quero morrer. Falei, até a morte o separe. Então volta para casa, para de bobagem, enfrenta aquela mulher virtuosa que Deus te deu, cheia de virtude. E segue com ela até o fim, amado. Carrega a tua cruz que eu carrego a minha. É ou não é? Ou não. Sem purpurina. Carrega a tua que eu carrego a minha. Se a minha tem purpurina, louvado seja Deus. Se a sua não tem, joga nela. Mas não tem esse negócio. A pessoa quer desfazer. Não dá mais. Amado, seja fiel. Seja fiel aos princípios de Deus.
Seja fiel à tua família, seja fiel às coisas que o Senhor tem para a sua vida. Eu queria encerrar dizendo isso para você. Deus espera que eu e você sejamos fiéis, independente do momento, da circunstância que nós estejamos passando. Porque luta a gente vai passar, amados. Luta eu passo, você passa, minha família passa, a sua família passa. Agora, não abre mão de ser fiel às coisas de Deus, aos princípios de Deus, à sua vida com Deus, porque você está passando por uma luta. Não deixe que o problema seja tão poderoso ao ponto de fazer você um homem infiel aos princípios, uma mulher infiel aos princípios e aos propósitos de Deus. Eu encerro dizendo, os princípios de Deus, quando praticados na minha e na sua vida, vão trazer honra e bênção sobre cada um de nós. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Vamos orar a Deus, amados? Vamos? Porque queria falar uma coisa para você, já depois de encerrado. Queria falar isso para você. Eu sei que às vezes é difícil algumas coisas que Deus nos pede. Ah, bispo, olha, é questão de humildade, é generosidade. Eu já apanhei tanto com pessoas, bispo. Ah, bispo, é tanta coisa que eu já passei que o irmão nem imagina. Mas hoje, coloca isso diante de Deus. Abre o teu coração hoje diante do Senhor. E se você acha que você não consegue sozinho, pede para Deus te ajudar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor nesta hora. Pai, eu sei, Senhor, que em nós, isto é, na nossa carne, não habita bem nenhum. Eu sei que todos nós, muitas vezes, por conta das circunstâncias, às vezes deixamos a integridade de lado. Talvez alguém que entrou aqui hoje e tenha consciência que está falhando nesta questão da integridade. Ou talvez alguém hoje que aprendeu a endurecer o coração depois de ter apanhado, levado tantas pancadas, de ter sido enganado, enganada, e abriu mão desta questão da generosidade. Quizá alguém, Pai, que hoje o coração está tão duro, que não consegue ter humildade. Ou talvez alguém que se tornou orgulhoso com o crescimento profissional, com o crescimento financeiro, não sei. E alguém que por conta das circunstâncias, por conta de situações que enfrentou na vida, abriu mão de ser fiel ao seu chamado, aos seus princípios. Mas hoje, Pai, eu estou aqui te pedindo, ajuda este teu filho, esta tua filha, neste processo. Senhor, põe a tua mão misericordiosa sobre a vida deste teu filho, desta tua filhinha, e restaura estes princípios no coração do teu povo. Porque eu sei, Pai, que estes princípios, uma vez que nós colocamos eles em prática, esses princípios vão trazer bênção e honra e dignidade sobre as nossas vidas. E hoje eu te peço, Pai, ajuda cada um aqui neste processo. Ajuda cada um aqui, seja numa área, 2, 3 ou em todas, que através do teu Espírito sejamos tratados e trabalhados pelo Senhor para viver a tua vontade em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom demais, amados. Vamos ficar de